Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cricri. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre as flexibilizações que estão acontecendo em algumas cidades, em alguns estados aqui do nosso país, aqui do Brasil. Inclusive aqui na nossa capital, na capital do estado de Mato Grosso, onde foi flexibilizado o uso de máscaras. Não se é mais obrigado a utilizar máscaras em ambientes abertos, justamente no momento em que a Europa está passando por um momento crítico, um momento alarmante, com um aumento, um grande número de casos, muitos falando já em uma nova onda de Covid-19, com muitas internações, óbitos. Isso mesmo com toda a situação, com toda a vacinação que já se teve lá nos países europeus, assim como também lá na Rússia. Tá? Então, justamente nesse momento em que a Europa restringe, aumenta as restrições, impõe lockdown para tentar frear esta situação de uma nova onda, segundo Angela Merkel, a premier lá da Alemanha, segundo ela, a Alemanha está passando pelo período mais crítico da pandemia neste momento. Então não foi nem aquele momento antes da vacinação, mas sim, segundo Angela Merkel, é agora o momento mais crítico, pois está acontecendo um grande número de infecções, grande número de mortes, mesmo com as vacinações, mesmo com as pessoas terem sido vacinadas. E também é preocupante. Sabemos aí que esse vírus, assim como a maioria dos vírus, são altamente mutáveis, sofrem mutações, e surgiu mais uma variante que foi descoberta pela primeira vez lá na África do Sul, que é a Omicron, que foi descoberta no dia 24 agora, no dia 24/11, no dia 24. Essa variante ela está sendo classificada no momento pela Organização Mundial da Saúde como uma variante de preocupação, tá? Porque não se sabe muita coisa sobre ela. Não se sabe muita coisa sobre ela até o momento, até porque ela foi descoberta recentemente. Não se sabe, por exemplo, se essa variante ela vai ser combatida, evitada pela vacina que as pessoas já tomaram. Então isso preocupa muito. E justamente nesse momento, chegando agora no período das festividades, Natal, Ano Novo, período em que as pessoas do mundo todo viajam e muitos veem o Brasil como um dos países turísticos, com locais maravilhosos, praias lindas. Muitos dessas pessoas da Europa vão acabar vindo para cá. E justamente nesse momento aí alguns governantes, alguns prefeitos, flexibilizam o uso de máscara, e outros ainda mantêm aberto as festividades, como se tudo não estivesse, tudo estivesse normal. Inclusive algumas capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, confirmaram já o carnaval. Dizem que o carnaval vai acontecer o ano que vem. O carnaval vai estar acontecendo. Então é muito preocupante. Neste momento em que o mundo começa a se preocupar, em que o mundo começa a lutar contra uma nova variante, o Brasil, por ter uma queda acentuada no número de casos, de infectados e de mortes aqui, mas isso já aconteceu também, se nós formos estudar um pouquinho os gráficos que você pode estar acessando aí no Google, inclusive, se você acessar o Google, você consegue ver aí todo o histórico do número de infectados, número de mortes, e dá de se entender, ao analisar esses gráficos, que o vírus tem uma sazonalidade. Ou seja, tem períodos que ele
né, ele vem com mais força, tem períodos que ele dá uma recolhida, parece que dá uma escondidinha. Essa sazonalidade nós vimos aí, inclusive antes da vacinação, tá? Bem lá no começo, antes mesmo de ter começado as vacinas, ter vacinado as pessoas. Isso já acontecia, tá? Porém, na Europa, ao mesmo tempo em que no Brasil estava em queda, a Europa estava em alta. E algumas semanas ou meses depois, um mês depois, aconteceu aquele boom do número de contagiados aqui, né, no nosso país. Tá? Isso é bem fácil de visualizar analisando os gráficos que você pode acessar aí no próprio Google. Então, galera, fazendo a comparação aqui no número de casos da França na atualidade, no dia 28, teve um total de 31.648 casos, né, de casos ali na França. Deixa eu ver o número de mortes também, que dá para a gente ver facilmente aqui por esse gráfico. Apesar do número de casos ser bem grande, ser alarmante, né, o número de mortes foi relativamente, né, vamos dizer assim, pequeno. 23 mortes, né, na França no dia 28, tá? Mas o número de casos é realmente alarmante, né? Subiu muito o número de novos casos aí, tá? 31 mil, contrapartida lá no dia 4 de outubro teve uma média de 1.000 casos, 1.000 e poucos casos apenas, tá? E aqui no Brasil as coisas, né, tão baixas, mas ó, estamos tendo 4.043 casos no dia 28, pouco se a gente comparar lá no passado, onde tivemos 73 mil casos no dia 24 de junho, tá? Mas nós vemos que essa curva, quando aqui cai, né, quando aqui está lá embaixo, na Europa sobe. Quando a Europa sobe, né, o que acontece com o Brasil? Alguns dias depois sobe também muitos casos aqui. Lembrando que já teve um grande número de vacinação, um grande número de pessoas vacinadas no Brasil, na França, em todos os países europeus aí, né? Porém, o que preocupa também é essa nova variante, as novas variantes que têm surgido, e agora surgiu mais uma variante, que é a famosa variante Omicron, né, que foi detectada pela primeira vez na África do Sul, classificada hoje pela OMS como uma variante preocupante, até porque não se conhece muito sobre ela, tem várias mutações, não se sabe se ela escapa, né, consegue escapar daquela proteção vacinal aí, tá? Não se sabe ainda, mas por ter esse aumento grande aqui no número de casos, né, creio eu que provavelmente possa ter sim escapado, né, da questão da vacinação. A vacina talvez, não estou dizendo com certeza, mas pode ser que as vacinas não tenham não funcionem muito bem para ela. Deixa eu tentar achar aqui a África do Sul aqui para a gente ver um pouquinho o panorama da África do Sul, lembrando que foi descoberta há poucos dias essa nova variante. Até o momento, pelo menos até onde eu estava lendo agora, não tem nenhum caso registrado no Brasil ainda dessa nova variante, tá? Mas isso pode já estar circulando aqui, né? Porém, nós não sabemos se está ou não já aqui no Brasil, mas assim não tem registro, isso que eu quero dizer para vocês. África do Sul, bem aqui, eu procurando. Então, ó, pelo que eu li, eu posso estar enganado, mas ela foi descoberta no dia 24/11, dia 24 de novembro. Já estava aqui, ó, estava com poucos casos, em queda também lá, tá? E aí começou a subir bastante aqui do dia 20, e no dia 24 de novembro, né, foi descoberta essa variante, já com uma ascensão muito grande aqui no gráfico, já nesse dia com 1.275 novos casos, e ontem, no dia 28, né, que
Foi o último dia já com 2.858 casos no dia. Novos casos no dia na África do Sul. Tá? Então, não se sabe muita coisa sobre essa variante. Os óbitos, se ela é muito mais infectante ou não, só sabe-se que ela é uma variante, é um vírus mutante aí das linhagens anteriores. E se ela escapar da cobertura vacinal, da proteção da vacina, ela vai ter um tempo muito grande para surgir novas mutações, que já foram descobertas algumas mutações, né? Mas nós sabemos que esse vírus é altamente mutante e pode passar, né, por novas mutações, inclusive tornando ela mais fatal, né, mais transmissível e mais difícil de ser combatida também. E isso justamente acontecendo aqui, esse aumento de casos na África, na Europa, toda na Europa, enquanto lá as medidas restritivas, né, estão sendo tomadas, estão sendo aprimoradas, né, aqui no Brasil vem se flexionando, né, liberando o uso de mantendo o carnaval aí aberto, né. O pessoal muita gente vai me criticar, mas o carnaval o pessoal vai vender, vai fazer dinheiro, vai vender baguncinha, vai vender a água deles. Tudo bem, esse pessoal vai vender aí em 7 dias, né, vai fazer um dinheirinho a mais, um dinheirinho extra. Mas imagina comigo, imagina que durante esse período seja transmitido para um grande número de pessoas uma nova variante, né, que pode ser além dessa Omicron, aí pode surgir outra até lá, tem alguns dias ainda. Imagina o caos que vai acontecer depois, né? Mixigenou muita gente, festa tal, e daí 30 dias, 40 dias, hospitais lotados, números de óbitos, né, exorbitantes que nem passamos no passado. E o que acontece? Vai adiantar alguma coisa? Para o Estado vai ser vantajoso, para o Estado tem certeza que vai ser vantajoso ter carnaval, as festas, porque ele vai recolher aí, né, os impostos às vendas dos turistas, né? E também se você morrer, se alguém de nós morrermos aí, para o Estado, para os municípios, olha, é muito vantajoso. Imagina um cara que está trabalhando aí 50 anos da vida, contribuindo com o INSS, a aposentadoria, e ele vem a falecer, todo aquele dinheiro que ele contribuiu, ele nunca mais vai usufruir e vai ficar para o Estado aí, para os políticos fazerem o que eles quiserem aí futuramente, né? Então a gente tem que dar uma olhada também, né, se não tem uma intenção obscura por trás dessa situação. Então, pessoal, fica aqui esse vídeo, né, como um alerta para a galera, com essa análise. Eu peço para vocês que abram o Google aí, façam essa análise, façam essa comparação, essa leitura, né, de mundo do que está acontecendo, né, e pensem realmente se esse é o momento de flexibilizar, né, esse é o momento de flexibilizar ou é o momento de manter do jeito que está, pelo menos, né, o uso de máscara, higienização, porque está quase tudo normal, quase tudo está funcionando normal, apenas estão usando as máscaras, né? Mas imagina se o Brasil permitir a entrada de pessoas do mundo afora, como vai vir aqui no Carnaval, nas festividades. Nós sabemos da falta de pessoas para fiscalizar a entrada dessas pessoas nos portos e aeroportos. Não que nossos profissionais sejam incapazes, mas por falta mesmo de material humano para fazer esse controle aí, né? Inclusive falta de testes que já tivemos, passamos por isso. Então fica aí o alerta e a indagação, e peço para vocês colocarem aí no comentário o que vocês pensam aí sobre essa flexibilização do uso de máscaras aqui no estado de Mato Grosso, na capital, né, da confirmação do carnaval aqui na capital do estado, a confirmação do carnaval em algumas cidades capitais do Brasil também, como São Paulo, Rio de Janeiro. Em contrapartida, enquanto essas capitais estão aí confirmando, cidades interioranas, né, vem cancelando, né, essas festividades aí, pelo medo de piorar a situação.
tá? Então, deixo aqui, né, esse alerta para que vocês pensem com carinho, analise se esse é o momento, e mesmo se o nosso carinho, analise se esse é o momento, e mesmo se o nosso prefeito, o prefeito daqui, né, que agora voltou, o prefeito eleito, voltou, quem sabe ele mude esse decreto até semana que vem, né, ele mude esse decreto, cancele esse decreto que foi colocado pelo prefeito que estava no local dele, né, ocupando interinamente, durante o período que ele estava afastado aí. Quem sabe ele mude aí de opinião e mude esse decreto, né, e revogue esse decreto, que eu creio que é um absurdo, né, lembrando que parece que está tudo normal, inclusive nas escolas está muito complicado trabalhar, alunos não querem usar máscara, toda hora você tem que ficar brigando para colocar máscara, parece que não aconteceu nada, parece que, né, não vivenciaram, não perderam familiares, e o pior é que muitos perderam e mesmo assim continuam, né, aquela questão assim de, né, se achar melhor, de achar que não vai acontecer com ele, que só acontece com o vizinho e não com ele, e então tá complicada a situação. Então deixo aqui esse vídeo, coloquem aí nos comentários o que vocês pensam de toda a situação, se vocês concordam com a manutenção do carnaval, se é uma boa ideia manter esse carnaval, ou se esse carnaval pode trazer, né, uma nova crise, né, epidemiológica e consequentemente uma nova crise financeira, aprofundar, né, essa crise financeira que nós já estamos passando, que o país está passando, que o Estado está passando. Agora começou a normalizar, os empregos estão voltando, mas já pensou, né, se tiver um boom novamente no número de casos, tudo isso aí que nós construímos, que nós conseguimos com muito esforço, com muito cuidado, né, ser jogado abaixo por uma irresponsabilidade, né, dos nossos antes, com a nossa validação, porque, né, nossos governantes podem liberar o carnaval, mas quem vai lá é nós, né, é você que vai participar. Eu não vou, mas o pessoal vai, é um modo de dizer, né? Então, mesmo mantendo liberado essas festas, né, pense se é realmente viável ir lá e colocar a sua vida em risco, colocar a vida dos seus familiares em risco e colocar também, né, a economia do nosso país mais em risco ainda do que já está. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Não se esqueça, se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal, coloca aí, coloca a sua opinião, né? Coloca tudo que você pensa nos comentários, compartilha, tá? Deixa o seu like, se você deixar o seu like é sinal que você está gostando dos vídeos aí, pra gente fazer novos vídeos interessantes. E dê sugestões também de novos vídeos aí, no tocante à política, à sociedade, aos fatos que estão acontecendo no nosso país. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Cri Cri.